A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos falar exatamente sobre autoridade e poder. Jesus havia enviado os seus discípulos para poder levar a palavra de Deus e para poder agir de acordo com a manifestação do Espírito Santo com a autoridade e poder de suas palavras. A autoridade e poder de Cristo também dava aos discípulos essa mesma autoridade e poder para poder agir de acordo com o Espírito Santo. Mas como isso era possível? Por que os discípulos conseguiam agir com autoridade e poder, assim como Cristo agia com autoridade e poder? E a resposta para essa pergunta é uma das mais fáceis que a gente pode dar nessa vida. Para que possamos agir com autoridade e poder, a primeira coisa que nós precisamos é ter fé. E ter fé é acreditar. E quem acredita tem conhecimento. Então, para agirmos com autoridade e poder, nós precisamos basicamente ter certeza, ter fé e ter conhecimento. Certeza, fé e conhecimento. São coisas que nós precisamos carregar com cada um de nós para podermos ter autoridade em nossas palavras. Porque todas as vezes que nós somos questionados e alguém nos aponta o dedo, nós teremos certeza daquilo que nós iremos responder. Nós teremos certeza daquilo que nós acreditamos. Porque aquele que tem dúvidas tem a sua fé corrompida, tem a sua autoridade corrompida. Porque todas as vezes que for apontado o dedo para ele, o questionando sobre aquilo que ele acredita, se ele não tem a certeza absoluta de que aquilo que ele crê é uma verdade, ele não terá autoridade. E por isso a autoridade requer de cada um de nós fé, certeza, vontade de buscar a palavra e o conhecimento. Então você busque a palavra de Deus para ter esse conhecimento necessário para que ninguém bote em dúvida aquilo que você acredita. E quando nós nos baseamos na questão espiritual, porque Deus vem nos exatamente convidar a viver essa questão espiritual na nossa vida. E quando nós vivemos as questões espirituais da vida, nós costumamos ter dúvida. Exatamente porque nós não temos a convivência com a vida espiritual. A nossa convivência geralmente é com a vida carnal. Nós queremos e convivemos e buscamos viver as coisas materiais da vida. Estamos preocupados com o nosso emprego, com o nosso carro, com nossa casa, com o que os nossos filhos irão comer, com o que eles irão vestir, com o que nós iremos fazer para continuar a pagar nossas contas, e esquecemos que nós temos uma vida espiritual e que ela também precisa de manutenções da mesma forma que uma vida carnal precisa. O problema é que nós focamos demais na vida carnal e esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. E a vida espiritual, ela é alimentada exatamente com amor. Por isso que, aonde quer que nós busquemos na Bíblia, nós sempre nos bateremos de frente com a palavra amor. Nós sempre estaremos de frente dessa condição. Porque é o amor o alimento para aqueles que vivem uma vida espiritual. E aqueles que vivem uma vida carnal, o pecado é aquilo que o conduz a viver melhor, a se sentir melhor. E nós sempre somos convidados a viver o fortalecimento do nosso espírito. Aquele que fortalece o seu espírito, ele tem mais propriedade para responder na voz de Deus, através do Espírito Santo. Já aqueles que respondem através da vida carnal, ele basicamente tem mais e maior tendência a responder pelo mal, por aquilo que irá o destruir. É claro que é necessário viver dos dois lados. É preciso conviver com as duas situações. O sofrimento que a carne nos traz e a paz que o Espírito nos proporciona. E aí, havendo esse equilíbrio, nós nos sentiremos melhores. E é claro que quanto mais você desequilibrar a balança para o lado do Espírito, fortalecendo o teu Espírito, você se aproximará da autoridade que Cristo dava. Jesus não tinha essa preocupação que nós temos com
contas, casas, com tudo que é material. Ele não tinha essa preocupação. Ele sabia que a morte viria, mas que a carne dele não dependia da sua vida eterna. Era apenas uma condição do momento, era uma preparação. A carne é para nós uma preparação para fortalecer o nosso espírito. Nós só conseguiremos fortalecer o nosso espírito se tivermos batalhas difíceis, tivermos que enfrentar problemas, se tivermos de enfrentar alguma adversidade. Porque o aprendizado do crescimento do espírito requer de nós algum esforço e alguma luta. Algumas pessoas às vezes sofrem mais que outras exatamente por isso, porque precisam de fortalecer mais e mais e mais a sua vida espiritual. E outras, às vezes a gente até se pergunta por isso, por que fulano de tal sofre menos do que fulano de tal? Por que há pessoas que sofrem mais e outras que sofrem menos? É exatamente porque aqueles que sofrem menos têm uma vida espiritual mais forte. E aqueles que sofrem mais têm uma vida espiritual mais fraca. São opções que as pessoas fazem na sua vida que às vezes a gente custa a perceber as diferenças que ela tem. E às vezes as pessoas sofrem tanto, estão deprimidas, estão fracas, tristes, porque estão dando mais valor à vida carnal do que à vida espiritual. Nós notamos isso às vezes em pessoas que numa mesma situação. Vou citar um exemplo, na perda de algum ente querido. Na morte de um ente querido, tem pessoas que conseguem ter uma vida espiritual forte e compreendem que chegará o momento certo em que elas se encontrarão, buscarão em Deus, não deixarão de sofrer, sentirão saudade, sentirão a falta, mas existe ali nela aquele equilíbrio espiritual. Ela sabe que tem a batalha entre a carne e o espírito, mas que o espírito sempre prevalece. Mas também a gente sabe que existem pessoas que não sabem enfrentar esse tipo de situação. Quando perdem um ente querido, basicamente retiram até a própria vida, porque dizem não saber aceitar, continuar a viver sem o outro. E nós sabemos que nessa condição a pessoa, podemos dizer isso, que ela está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é a força que nos move. E quando a força que nos move, ele nos impulsiona a querer continuar. E nós a negamos para a nossa vida, retirando de nós a nossa própria vida, que foi Deus que nos deu, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E por isso, perdemos a nossa oportunidade do reino dos céus. O pior pecado que pode haver na vida de um homem é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um Espírito e ele é movido por Deus. E nós temos que dar a Deus essa oportunidade de deixá-lo nos conduzir. O nosso corpo é como se fosse um carro. Para um carro ser conduzido, tem que haver alguém dentro dele dirigindo. E dentro de nós, temos que deixar o Espírito Santo tomar conta de nós e nos dirigir. E às vezes nós preferimos não deixar. E por isso blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus quando o expulsamos de dentro de nós e cometemos atos contra o Espírito que Deus nos deu. Por isso, a palavra de hoje vem nos convidar exatamente a viver e a aceitar e a receber o Espírito Santo de Deus dentro de nós para que possamos ter autoridade e poder sobre nossa vida. Aquele que aceita o Espírito Santo dentro dele, que convida o Espírito Santo para o conduzir, ele jamais blasfemará contra o Espírito Santo de Deus, jamais será corrompido pelo mundo, jamais aceitará o pecado, e mesmo que caia algumas vezes em tentação, ele saberá olhar para trás e pedir perdão a Deus para continuar a sua trajetória. Mas jamais abrirá mão de servir a Deus, de deixar que o Espírito Santo de Deus o conduza, assim como os discípulos fizeram. Eles deixaram que a autoridade de Cristo, o Espírito Santo de Deus, os conduzisse e assim fizeram curas, milagres, salvaram, expulsaram demônios, como a gente conhece em todo o contexto bíblico. Fizeram coisas impossíveis aos nossos olhos. E é assim que Deus age na nossa vida, fazendo o impossível. Mas vamos para os comentários do vídeo de ontem.
Temos hoje aqui os comentários do vídeo aqui da Astéria Maria, que nos mandou. Olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre. Belas reflexões, que o primeiro será o último e o último será o primeiro. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, mais uma vez obrigado por ler nossas mensagens, missionário Wagner. Que Deus abençoe sempre e obrigado pelas palavras. Que Deus abençoe sempre todos nós. Amém. A minha de domingo, uma ótima semana para todos nós, amém. Que assim seja, José Antelmo e Astéria Maria, um grande abraço para vocês dois. A Odete Sobral nos mandou, boa tarde missionário e a todos do canal. Abençoado seja o dia do Senhor para todos nós. Ótimo domingo a todos. Deus nos abençoe e nos cubra com a bênção que precisamos em nossas vidas. Gratidão pela reflexão e aos irmãos do canal, pela oração. Saibam que todos estão em minhas orações também. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Um grande abraço a você, minha irmã. Que Deus te abençoe. A nossa irmã Doreci Nascimento nos mandou. Boa tarde, missionário Wagner. Deus nos ajude com muita força de vontade para ultrapassar mais um dia de vida. Com a certeza do próximo dia ser melhor do que o de hoje. Se assim Deus nos permitir esse dia. Dai-nos saúde, paz, felicidade, proteção, luz e sabedoria para todos nós deste canal de orações. Sei que o dia de amanhã só Deus pertence. Se nos pertencer, que seja como Deus quiser, não a nossa vontade. Somente a vontade de Cristo que nos deu sua própria vida por nós. Deus é luz, verdade e vida eterna. Obrigado, Senhor, por mais um dia de fé em Ti, Senhor. Abençoados sejam todos nós pelo amor de Deus que verteu seu sangue na cruz por nós. Gratidão, Deus do amor e da paz. Sabe as palavras do Oreci que concretizou aqui embaixo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ontem foi o dia de Nossa Senhora Laçante, pois tinha digitado errado. Estou muito ruim na ortografia. Exatamente, foi, se eu não me engano, eu estou um pouco perdido, foi domingo, se eu não me engano, que foi o dia de Nossa Senhora Laçante. Deixe-me voltar aqui, que esses comentários que eu li agora foram os comentários que eu acabei não lendo ontem. Então voltei aqui para poder lê-los. Continuando os de ontem para hoje, quem nos mandou foi a Luzanira Maria, que nos mandou. Bom dia, missionário. Tudo que falou hoje é muito comum nos dias de hoje. Foi sobre quem devemos favorecer, que geralmente a gente favorece a nossa família. Então, nós temos esse hábito de favorecer só os nossos amigos, a nossa família, e acabamos tirando, às vezes, proveito disso, tirando de quem merece o direito de usufruir, às vezes, um benefício que a vida nos proporciona. A Odete Sobral, que Deus nos guie em seus preceitos. Bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Abençoada terça-feira a todos. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Um grande abraço, minha amiga. A Adélia Santos nos mandou. Bom dia, missionário. A paz de Cristo para todos. Peço oração pelos meus filhos, em especial Laércio Santos. Senhor, dai-me sabedoria para lidar com tantas coisas, Senhor. Agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, por me renovar a cada dia e vencer minhas lutas. Obrigado, meu Deus, por tudo. Amém. Que assim seja, Adélia Santos. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe, minha querida irmã, e que todos nós possamos colocar em orações a família da Adélia Santos e ao Laércio, que Deus possa olhar com amor, dando a ele graças, proteção, dando a ele uma oportunidade de enxergar o mundo de forma melhor. A Maria da Consolação nos mandou oração pela família e dos meus irmãos. Amém. Proteger minha vida. Então que possamos pedir a Deus aí que derrame graças, proteção, que envie o Espírito Santo na vida da Maria da Consolação e assim afaste dela tudo aquilo que tinha perseguido, que está tentando a derrubar e a afastar dos caminhos de Deus e retirar dela a paz interior. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Que assim seja, Milena Aparecida. Um grande abraço. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Tudo bem com você?
Que Deus te ilumine sempre, amém. Que pela reflexão que deixa, mas leve. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, mais uma maravilhosa reflexão. Amém. Que Deus ilumine e proteja nossos familiares e o da Adélia, da Odete Sobral, da Doreci, da Márcia Souza, da Luzia Neri e todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe todos. Amém. Obrigado pelo carinho, José Antelmo. Eu estou bem, graças a Deus. Claro que numa correria danada a vida da gente, basicamente eu acho que é assim, pelo que já vi em alguns comentários seus, também a sua vida é um pouco corrida, mas a gente nunca pode deixar de praticar o amor de Deus nesse corre-corre da nossa vida, né? A gente tem muitas pessoas nas quais esperam na gente, acreditam na gente e acabam se decepcionando com a gente. Então que a gente possa compreender que a gente erra, que a gente é pecador e que a gente não fique se martirizando às vezes por cometer as nossas tropeçadas na vida. Então a gente cair vai, então caiu, levanta, peça a Deus, ore ao Espírito Santo de Deus para que Jesus possa o enviar a cada um de nós e assim nos tornarmos pessoas melhores para nós, para o nosso irmão, para aqueles que nós estamos para conhecer. A Doreci Nascimento nos mandou, aqui conclui, da Doreci Nascimento eu li ontem, então esses foram os comentários do vídeo de ontem, nós concluímos aqui. Espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje, do nosso vídeo de hoje, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.